Você que é um estudioso da Segunda com Deus, então abra aí a tua espada, a tua Bíblia, no texto que Deus nos deu como base. Glória a Jesus, que Deus possa falar grandemente no seu coração. Salmo 55. Masquil de Davi para o cantor Mor. Meus queridos, essa passagem aqui, ela nos traz grandes lições, ensinamentos, naquilo que passa um homem e naquilo que passa uma mulher de Deus. O ser humano, ele tem vários momentos. Algumas vezes estamos bem, outras vezes estamos maus, reclamamos, choramos, mas também sabemos sorrir. E Davi, nesse salmo específico aqui, ele faz então uma reflexão daquilo que estava acontecendo com ele, nesse momento de conquista da vida dele. É interessante que muitas vezes você quer ser reconhecido, quer ser reconhecida. Algumas pessoas desejam muitas vezes, receber conquistas, e eu não estou falando desse reconhecimento no sentido pejorativo, muito pelo contrário, a busca pela afirmação, pelo sucesso, pelo conhecimento. E depois que estas coisas acontecem, enquanto você é um desconhecido, ninguém vai se preocupar com você. Interessante. Enquanto você está sendo mais um no meio da multidão, ninguém vai se preocupar com você. É como a história daquela mulher que estava a multidão todinha indo adiante, e de repente ela vai solitariamente, toca na orla do vestido de Jesus. E quando Jesus para e pergunta assim: alguém me tocou? Mestre, a multidão te aperta de um jeito, de outro. Mas desde o dia que ela se identificou, ela se tornou conhecida quando ela disse: foi eu, Jesus. Até os dias de hoje. E essa conquista, Davi não era ninguém, é um pastor de ovelhas, vamos dizer assim, lá no campo, desconhecido. Mas até o dia que ele se levanta como rei, escrevendo, fazendo poesias. Davi era um levita espetacular. Espetacular. Para vocês que tocam instrumentos, Davi era um levita apurado. Por quê? Porque quando Davi tocava, os demônios fugiam ao som da harpa de Davi. Você pode glorificar o Senhor por isso. Isso é levita. Aí eu tenho que ministrar sobre os levitas. Não é cantar por cantar e nem tocar por tocar. Ah, querido, tem um segredinho aí. A unção. A unção faz toda a diferença.
Poderia qualquer um tocar, não acontecia nada, mas quando Davi tocava, é assim que Deus quer te usar. É assim que Deus quer te usar. Nesse tempo. Nesse tempo. É assim que Deus quer usar você. E Deus nos usa da forma como Ele quer. E Davi, então, né, em meio a tantas conquistas, ele ganhou alguns grupos de pessoas que estavam em sua volta. Ele ganhou fama, verdade. Ele ganhou reconhecimento por causa da sua conquista. E ele ganhou amigos. E ganhou também inimigos. E no Salmo 55, ele começa a sofrer as pressões da sua conquista, do seu sucesso, o seu reconhecimento. Todo mundo queria estar perto de Davi. Uns queriam estar perto porque Davi era um grande guerreiro. Davi tornara-se rei. Alguém queria estar perto de Davi. Irmãos, quando tem alguém querendo estar muito perto de você, é porque você tem algo bom para passar para quem está perto de você. A gente tem que se achegar a quem tem algo a oferecer. Só que nisso aí, se chega perto de você, bons, maus. E Davi era cercado, assessorado de pessoas. Todo mundo tomava conta de Davi, Joabe. Para você que está em casa, nós estamos no Salmo 55. E ele começa a sofrer várias formas de perseguições. Várias lutas foram travadas. E Davi começa a se preocupar com a opressão do que ele chama de inimigos. E ele diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. E ele começa dentro daquela opressão, dentro daquele momento solitário, dentro daquele momento que era ele e Deus. Ele começa a escrever ao Senhor e dizer: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. É a mesma coisa quando você chega perante o Senhor e fala assim: Senhor, escuta a minha oração. Pai, eu não sou merecedor. Aleluia. Pai, muitas vezes você chega assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas porventura, ó Pai, ouve a minha súplica, ouve a minha oração, atende, ouve o meu lamento. E Davi estava num estado, irmãos, e ele começa a expressar tudo o que ele estava sentindo, não para ninguém. Ele não estava choramingando, chorando, falando para a esposa. Ele não estava falando para os seus amigos próximos. Não. Ele não estava falando para ninguém que estava à sua volta. Ele estava dizendo para Deus. E o momento que ele estava passando era um momento de dificuldade. Depois eu vou explicar o que ele passava. No verso 4 ele diz: o meu coração está dolorido, está doído. E muitas vezes é assim que nós chegamos na casa de Deus. Talvez você chegou aqui com seu coração em dor. Seu coração está dolorido, está dorido. Dentro de mim, algumas pessoas acham até que vão morrer. É Deus falando com você. Terrores de morte sobre mim caíram. Davi também achou que ia morrer.
Mas eu tenho uma informação da parte do céu para você: ainda não é o tempo, ainda há uma estrada para você aqui na terra, e você não vai morrer, ainda não é o tempo. É Deus falando a ti. Davi estava assim, sentindo dores de morte. Por conta de quê? Que situação? Aí ele começa a escrever um dos salmos mais importantes. Quando nós olhamos para mim, né, são vários salmos bonitos. Ele diz que ele está tremendo, ele diz que ele está em temor, que sobreveio o horror. Será que é assim que você está passando? Seus dias estão preto e branco, não há mais cor. Você não consegue conquistar, e por conta disso você está encolhido, se reduzindo, se remoendo-se, magoado, magoada, chorosa. O que tem te feito chorar eu não sei, mas eu sei que Deus está aqui para repreender este choro. O que tem te causado dores? O que tem partido a tua alma? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele diz assim: quem me dera tivesse asas como pomba, voaria e estaria no meu descanso. Olha o que ele imaginou. É Deus que está mandando eu falar isso. Tem hora que você está com tanto problema, tem hora que você está passando por tanta dificuldade, tem hora que o teu problema é tão grande que você usa uma expressão, talvez não poética como Davi, e você fala: a vontade que eu tenho é de fugir, a vontade que eu tenho é de sumir. Mas Davi disse isso também: se eu tivesse asas como de pomba, voaria e estaria no meu descanso. Oh glória, quantos sente o Espírito. Arabaxi. Muitas coisas nos causam dor, muitas coisas nos fazem chorar. Muitas coisas trazem lágrimas. Se eu tivesse asas, se eu pudesse, que desejo. E Davi estava vivendo todas essas situações. Muitas vezes são os que estão dentro da tua casa, são os que estão perto de você. É Deus que manda te falar. Que tem te causado dor são os que estão perto, não são os que estão longe. Foi justamente o que estava acontecendo com o rei. O rei não estava indignado no Salmo 55 com aquele que era inimigo dele, não era aí com os filisteus, não era aí com os amorreus, não era por causa dos medianitas, não era por causa dos edomitas, não era por causa daqueles que se declararam inimigo de Davi, por ele ter matado o gigante de Gade, o gigante Golias. Não era porque ele era um guerreiro famoso, não eram os inimigos de Davi, nacionalmente conhecidos, porque esses, ele sabia como se defender. Os inimigos de Davi, que ele fala no Salmo 55, estavam do lado dele, estavam perto dele. Você chega em casa e vai pensando já: meu Deus, quando eu chegar em casa vou ter um conflito hoje de novo.
Nessa noite não, o Senhor está aqui e diz: o meu anjo vai na frente, nada vai acontecer lá, porque o Senhor já tem tomado providência na tua casa, e é Deus que fala aqui nesse lugar. O anjo do Senhor, ele vai na frente. Oh glória! Quantos sentem o Espírito de Deus que está passeando aqui? Aproveite para senti-lo. Oh glória! Oh, se eu tivesse asas, eis que fugiria para longe. Davi fugiria para longe. Os problemas, muitas vezes as finanças, muitas vezes a pessoa que você confiava, foi essa mesmo que te traiu. Quem mais você confiava, te traiu. Aleluia. Quem mais você colocou a tua confiança, te deixou. É Deus que mandou entregar esse recado aqui hoje. Quem você levou fé, aleluia. Quem você amou, tudo menos isso. Eis aí a palavra que me pediste. Amasso renecaia sererrache. Assim foi com o rei. O rei estava decepcionado. Apressa-me a escapar da fúria, do vento, da tempestade, ó Deus. Que situação, rei. E sabe o que ele diz assim? Pois Senhor, não era um inimigo comum. Não era. Porque o inimigo comum, como eu falei, às vezes você se torna, pastor Oswaldo, mais vigilante com o inimigo comum. Você sabe com o que ele está armado. Se ele está numa rua, o que você faz? Ah, eu já sei que ele está ali, é meu inimigo ali, então eu vou passar longe. Eu estou falando aí de situações adversas. Se o problema está aqui, você foge da aparência do mal. Você já sabe que ele mora naquela rua, para que eu vou passar por aquela rua? Se o problema está ali, porque você conhece. Mas Davi estava se queixando, uma dor maior, uma traição maior. Davi se queixava, porque dizia assim: não era um inimigo que me afrontava. Não era um inimigo qualquer que me afrontava. Porque se fosse, ele diz, para quem está me acompanhando no estudo, no verso 12, eu teria suportado. Você já está acostumado com quem fala mal de você. Pastor, quem fala mal de você, amado, quem fala mal de você, vai continuar falando mal de você, a não ser que ele receba a transformação que vem de Deus e cultive os frutos do Espírito Santo. Aí é diferente, falta transformação. Quem fala mal de você, quem fala mal da igreja, quem fala mal do próximo, tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, porque aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de unção, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de partilhar o pão, aqui é lugar de estar em comunhão uns com os outros. Eu teria